Bom, pessoal, continuando então a nossa montagem aqui do sistema, vamos posicionar agora algumas outras peças mais fáceis. Então aqui agora vamos posicionar o manípulo, vamos dizer que ele é concêntrico aqui com o furo do rolo inferior, que é um pouco maior, certo? Que é onde a gente monta. Vamos dizer aqui também que ele é coincidente aqui, tá? Aqui daí depois a gente vai montar o parafuso. O que acontece? Se eu girar agora o manípulo, ele não está girando o rolo ali junto, certo? Então a gente precisa travar um rolo com o manípulo. Como que a gente faz isso? Tem duas formas. A gente pode dizer, por exemplo, que um plano ou alguma cavidade dos dois é paralela. Por exemplo, se eu pegar essa face aqui que é reta com essa face aqui, dizer que as duas são paralelas. Então, quando eu giro um, automaticamente já vai girar o outro também. Essa é uma das formas. E a outra forma é eu vir aqui no concêntrico, no posicionamento que eu dei, editar aquele posicionamento e eu vim aqui, ó, bloquear rotação. Se eu clicar aqui em bloquear rotação, ele faz com que as duas peças só se movam, só girem juntas. Então, ó, quando eu giro uma, automaticamente gira a outra também. Essa é a forma de posicionamento mais rápido e mais fácil, tá? Porque você faz tudo num posicionamento só. Então, aqui agora vamos adicionar aqui a outra parte do manípulo, né, o pegadorzinho. Vamos deixar aqui como concêntrico também. E agora a gente não tem uma face exatamente para a gente deixar coincidente. Se a gente, por exemplo, deixar essa face coincidente com essa, ele sobra um pouquinho de rosca, certo? Então, teoricamente, a peça ficaria frouxa porque ela não está bem apertada. Então, a gente vai tirar o coincidente e ao invés de uma face, a gente vai pegar essa aresta aqui e a gente vai dizer que ela é coincidente com essa, tá? Da mesma forma, vamos bloquear a rotação, porque a peça não vai ficar girando. Então, vamos vir aqui em bloquear rotação. Parte do manípulo já está montada também. Agora, o que a gente vai adicionar? Vamos adicionar aquela parte da rosca aqui embaixo, tá? Então, vamos adicionar aqui que ela é concêntrica, aqui. E aí, qual que é o detalhe? A gente não tem aqui ela não fica numa posição fixa, dependendo da forma que eu aperto, ela vai estar um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo, certo? Então o que a gente vai vir aqui, a gente vai vir na montagem, posicionamento, e a gente vai em posicionamentos mecânicos, parafusos. Então a gente precisa saber qual é a distância por revolução ou quantas revoluções precisa para andar o milímetro. No caso, revoluções por milímetro, preciso dar 3 voltas no parafuso para que ele ande 1 milímetro. Essas são as revoluções por milímetro. Distância por revolução é o passo do nosso parafuso. Então, por exemplo, se eu tenho um parafuso M8, o passo é 1.25, eu vou deixar aqui como 1.25, que é o que a gente vai adicionar. Então, vamos clicar, só deixa eu tirar ela aqui para ficar mais fácil. Tá, então vamos posicionar, vamos em posicionamentos mecânicos, parafuso, aqui levando em consideração que é um passo de 1.25, vamos selecionar as duas faces e adicionar o posicionamento. Então quando eu giro meu parafuso, ele já vai subindo ou descendo como se ele tivesse roscado, certo? Vamos adicionar mais alguns posicionamentos aqui nele depois, tá? Só vou suprimir aqui o posicionamento para jogar ele mais para cima, mais ou menos perto da posição que ele realmente fica. E aqui, agora eu vou trazer o posicionamento de novo, tirar a supressão para que ele volte, tá? Agora, vamos posicionar essa bolachinha aqui, que é onde ele vai dar o aperto na mesa quando eu tiver o descascador já montado.
Então aqui vamos adicionar como concêntrico e vamos adicionar que essa face aqui, só um minutinho que ele tá, essa face aqui ele não está reconhecendo. Vamos pegar a aresta então. Pegou. Tava com algum bugzinho aqui só. Tá, essa face é coincidente com essa, que ele não está querendo pegar de novo. Tá, agora foi. Aqui, coincidente, beleza? Vamos travar a rotação de novo dessas duas peças. Então vem aqui no concêntrico, editar recurso, bloqueia a rotação, da mesma forma que a gente fez na última aula. Vamos adicionar agora a parte aqui do manipulozinho para aperto. Então aqui a gente vai deixar como concêntrico. Vamos puxar ela um pouquinho mais para cá, só para ela ficar melhor posicionada. Vamos adicionar a concentricidade dessa peça aqui com ela também. Então essa peça aqui vai ser concêntrica com essa partezinha da rosca. Agora vamos adicionar os posicionamentos de coincidência. Então essa face aqui é o final da rosca lá, então a gente vai arrumar como coincidente aqui. Já foi lá para a ponta e agora a gente vai adicionar um posicionamento de largura aqui, porque eu quero que essa peça fique no meio desse vão. Então a gente vai selecionar as duas laterais aqui e como ele é uma superfície cilíndrica, a gente só pega a parte do raio mesmo, ele já automaticamente entende como largura, tá? Então adicionou o posicionamento de largura, parte do manípulo aqui está pronto também. Então quando eu giro a peça, só deixa eu bloquear a rotação aqui. Vamos bloquear a rotação aqui, senão ele vai pensar que ele está girando de outra forma. Então aqui bloqueia a rotação, aqui bloqueia a rotação também. Então quando eu giro aqui, ele vai subindo ou descendo a rosca, dependendo do sentido de giro que eu estou apertando, tá? Esse seria a simulação de um parafuso mesmo. Agora o que a gente precisa adicionar? Vamos adicionar a engrenagem e as chavetas. Então a engrenagem vamos deixar aqui como concêntrica e ela vai ter o encosto naquele pequeno rebachinho conforme vocês já fabricaram também no semestre passado. Então arrumamos ela ali. Detalhe que aqui elas não estão travadas, vamos deixar aqui os rasgos de chaveta paralelo para eles ficarem alinhados. Vamos adicionar aqui a chaveta então. Então vou fazer aqui, a engrenagem vai me atrapalhar para eu arrumar o posicionamento. Tem um recurso aqui que a gente usa, a gente seleciona as duas peças que a gente quer posicionar e eu vou vir aqui em isolar. Então ele vai me mostrar só as duas peças que eu vou estar posicionando. Eu não preciso ficar desviando do resto e vai fazer com que eu consiga posicionar mais fácil. Então essas duas faces aqui são coincidentes. Essa e essa são coincidentes. Essa e essa são coincidentes. Já adicionou a minha chaveta. Na hora que eu olho chaveta, engrenagem e o rolinho isolados, eles estão aqui montadinhos, tá? Vamos fazer a mesma parte que a gente já tinha feito antes, que é de copiar, né, as peças que já estão aqui. Então, clico na peça, seguro o Ctrl e arrasto ela para o lado. Clico na peça, seguro o Ctrl e arrasto ela para o lado. Vou posicionar aqui da mesma forma. Vou posicionar as duas engrenagens coincidentes aqui só para ficar mais rápido para posicionar, tá? Adicionamos aqui como paralelo. Vamos isolar a chaveta e o rolo de novo. Você e você são coincidentes. Você e você são coincidentes. E a face frontal da chaveta com a face frontal do rolinho
são coincidentes também, beleza? Olhando daqui está montado, olhando daqui teoricamente está montado, mas quando a gente para olhar, elas estão, uma engrenagem está pegando na outra. Por que que isso pode acontecer? Porque eu fiz o posicionamento de um rolo e depois eu fiz o posicionamento de todo o conjuntinho do outro rolo, mas separado, certo? Então o que a gente vai fazer agora é adicionar um posicionamento que faça, quando eu girar um rolo, o outro gire automático também por conta do engrenamento. Então primeiro a gente vai deixar a engrenagem do jeito que, de uma forma que não fique pegando uma na outra, tá? Mais ou menos dessa forma, que os dentinhos estejam assim, não estejam um sobrepondo o outro. Vamos selecionar as duas engrenagens e vamos isolar. E agora a gente vai aqui em posicionamento, vamos em posicionamentos mecânicos também, posicionamento de engrenagem agora. Então ele vai me pedir a razão da engrenagem. E o que é a razão da engrenagem? Basicamente é quantos dentes tem de um lado, quantos dentes tem do outro. Por exemplo, se ela vai dar 2 voltas em uma, enquanto eu vou dar uma volta na outra. Isso é basicamente os cálculos de rotação que a gente já tinha feito. Então, seleciono 2 faces cilíndricas da engrenagem, pode ser o furo ou pode ser o diâmetro externo, tanto faz. E daí aqui ele está me pedindo qual que é a razão da engrenagem. Então a razão é de 1 para 1, porque as duas engrenagens têm o mesmo número de dentes. Poderia deixar também como 13, 13, que é o número de dentes da engrenagem ali também, da mesma forma. Então, se uma, por exemplo, tivesse 12 e a outra 25, eu arrumaria 12 para 25. Daí faria um teste só para ver se ele não estava invertido. E qualquer coisa só eu arrumaria o 25 de um lado e o 12 do outro, ou vice-versa, dependendo de como se comportar, tá? Então agora vamos jogar o posicionamento e vamos testar, ver se as duas estão girando no sentido certo. Então quando eu giro uma, a outra vai seguindo o caminho que a engrenagem faz. É isso aí mesmo que a gente quer. Dependendo de como você faz, às vezes ele está invertido, a gente só clica lá no posicionamento, a gente vem aqui, se ele estiver girando para o lado oposto, a gente vai vir aqui e vai clicar em inverter e ele vai girar para o lado certo daí, tá? Mas geralmente ele já posiciona da mesma forma. Então agora quando eu giro aqui, automaticamente ele já vai girar a outra engrenagem em conjunto, tá? Basicamente, a montagem das peças do nosso descascador, então, são feitas dessa forma. E na próxima aula, então, nós vamos ver a parte da gente adicionar parafusos e pinos, que são peças que a gente pega do toolbox, certo? Então, até a próxima semana.